Feliz sábado para todos. Feliz sábado. É um privilégio muito importante ver-vos presentes nessa manhã. Sejam todos bem-vindos. Amém. Eu peço aos mesmos que dobre seu joelho e vamos subir em oração. Oremos. Oremos. Excelentíssimo e todo-poderoso Deus, somos gratos a Ti, ó grande, pela Sua presença aqui em nosso meio. Amém. Pai querido, queira abençoar esta escola sabatina, a qual está sendo realizada a partir deste momento. Pai querido, ser também com o culto divino, que nisso é melhor dizendo, ser com este culto divino, e logo mais é a escola sabatina. O Senhor sabe todas as coisas. Porque o irmão é o inspirado, é o escolhido nessa manhã. O Senhor sabe os motivos. Ele tem algo a cumprir logo mais. Pai querido, eu te peço uma bênção em prol do mesmo. Queira esvaziar não só o coração dele, mas os nossos corações. E preencha com a sua palavra e expulsa todo erro. Pai querido, também te peço uma bênção toda especial em prol de todos que recém-batizados, que nós, Senhor, se nos suplicarmos em prol deles, muitas vezes eles não vêm aqui. Pai querido, também que teu Santo Espírito faça preencher o vazio de cada coração e nós possamos sair daqui melhor do que quando chegamos. Também te peço, Senhor, que tenha misericórdia de cada um de nós, se nós só vamos ser salvos pela tua misericórdia, conforme está falando o hino. Nós suplicamos essas bênçãos em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém.
Um bom sábado a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração e no lar de cada um aqui presente. Amém? Abra sua Bíblia. Êxodo capítulo 2. Uns vão abrir, outros vão cessar. Cesse a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Êxodo capítulo 2. Deixe a sua Bíblia aberta em Êxodo capítulo 2. Amém? Vamos para a introdução. Meus queridos, sabemos que estamos vivendo num grande conflito na história deste mundo, onde cada dia a palavra de Deus ela tem se cumprido fielmente. Nada as Escrituras têm ficado para trás. Eu creio, pelo que eu tenho examinado e estudado nas Escrituras, que logo logo nosso Salvador virá. Amém. E não tardará. Desde que o inimigo penetrou neste planeta Terra, temos vivido uma grande luta cósmica contra os poderes do mal. Mas no momento em que estamos, no período da história deste universo, o ser humano está tão arraigado no pecado que para ele pecar, o inimigo não precisa mais lançar a tentação, tão adaptado que se encontra. O inimigo, desde o início, ele tem buscado frustrar os planos e os propósitos de Deus para a nossa vida. Aqui a gente vai ver aqui a história de um pai de família, de uma linhagem levítica, que dentro da sua linhagem, ele encontrou uma mulher, casou, teve filhos. Aqui, nos 2 primeiros versos que vamos ler, nós não vamos encontrar o nome dele. Amram, que era o pai de Moisés, e Joquebede, o nome de sua mãe. Uma família levítica, uma família dedicada ao Senhor, fiel. E olha que quando a gente estuda a história de Abraão, a gente vê Deus ali falando a Abraão que a sua descendência iria ser escrava em uma terra alheia. 400 anos iriam passar aprisionados. Foi a profecia que Deus apresentou a Abraão. E realmente foi 430 anos que o povo passou aprisionado no Egito. Satanás sempre buscou frustrar os planos de Deus para o seu povo. E a história aqui, a gente vê que no início, no primeiro capítulo, a gente vê que José, no Egito, ele tinha feito prosperar aquela nação ímpia. Um justo, no meio de uma nação, fez por onde prosperar. Aquela nação ficou próspera. Faraó ali permitiu que ele fosse o segundo em todo o Egito, porque ele sabia que os feitos que ele estava fazendo eram de um Deus superior ao que ele conhecia. Porque os deuses deles nada estavam fazendo, nada revelava, nada lhe apresentava no que ele queria saber. Mas o Deus de José apresentou a ele o que ele queria saber. Amém? E a gente vê a história aqui que enquanto este faraó estava vivo, o povo de Israel estava crescendo de uma forma extraordinária na terra de Gósen, no Egito. Estava crescendo abundantemente. Chegou 70.
E quando saiu 603.555. Olha bem, começou com 70. E a história apresenta que este faraó, enquanto conhecia, o povo estava se dando bem. Mas de repente ele morreu e surgiu outro que não conhecia José, muito menos sua história e nem o seu povo. E agora, quando viu aquela multidão, disse: olha, aquele povo ali está crescendo de uma forma espantosa. E estão se tornando mais numerosos do que nós. Vamos nos aproveitar agora e oprimi-los, para que quando surgir uma guerra, eles não venham se aliar com os outros e venham contra nós. E foi o que aconteceu. Começou a oprimir o povo de Deus. 400 anos de opressão, até surgir um libertador. Que a primeira profecia de Gênesis 3,15, que o filho da mulher viria exatamente para pôr inimizade entre o povo de Deus e os que iriam seguir a Satanás. E Satanás sustentou isso na mente. Achou que era a descendência de Adão e Eva, os seus primeiros filhos. Primeiros filhos dela, Caim, Abel. Aí Satanás achou que era um daqueles dois e disse: eu já vou induzir um a matar o outro, porque se for aquele lá que está mais santo do que o outro, esse aqui já frustrei os planos de Deus. Mas não foi. Não foi. E chega a esse ponto em Gênesis capítulo 2, vendo da história. Um homem da família de Levi tomou por mulher uma descendente de Levi. Quando ela engravidou e teve um filho, ao ver que se tratava de um filho vistoso, como meu sobrinho ali, João Vitor, escondeu durante 3 meses. Essa mãe já tinha tido 2 filhos, mas esse aqui se destacou entre os 2. Era mais bonito. Ele disse: eu não vou permitir com que o meu filho seja morto. Porque Satanás já tinha lançado o propósito no coração do faraó. Faraó simboliza Satanás. E Satanás já tinha exatamente colocado no coração de Faraó, e Faraó agora falou para as parteiras: todo menino do sexo, toda criança do sexo masculino que nascer, matem. E as do sexo feminino permaneçam, cuidem. Mas sendo que as parteiras não deram ouvido e não mataram, e Deus fez com que elas prosperassem por não ouvir a voz de Satanás. Mas o inimigo queria prosperar, queria fazer com que os planos de Deus para resgatar aquela nação fossem frustrados. E ali agora lançou novamente: toda criança de 2 anos abaixo, matem todas. Todas. E agora começou a perseguição nos lares, para destruir as crianças, para que o libertador do povo de Deus não viesse a desenvolver nesta terra. Só vou segurar mais 5 minutos. E novamente o plano de Satanás foi frustrado. Ou você segura bem. Sempre ele tem buscado, meus queridos, no meio do povo de Deus, lançar os seus projetos, e muitas vezes hoje voluntariamente, voluntária e involuntária, acatamos. Meus queridos, o que vai fazer por onde eu e você não se enquadrar nos planos do maligno é a nossa comunhão com Deus. Eu e você, como chefe de nossa casa, temos que educar bem nossos filhos nos caminhos do Senhor. Por mais difícil que seja nos adequarmos a logo cedo o culto divino, logo no pôr do sol o culto matutino,
vespertino, perdão. Não é fácil adequar na nossa rotina exatamente esses horários, mas quando colocamos Deus na dianteira de toda a nossa história e existência, Ele nos ajuda a cumprir. Amém? Amém. Meus queridos, o inimigo tentou, mas não conseguiu. Joquebede conseguiu, por 3 meses, esconder o seu filho. Mas ela viu que não estava conseguindo mais. Ela saía de um lugar, ia para outro, e saía de um lugar, ia para outro, e os anjos do Senhor ali ajudando, protegendo. E ela tentando, mas viu que já estava se fechando o cerco. E Deus preparou o dia correto, por meio da fé daquela mãe. Meus queridos, aquela mãe não sabia que ao preparar um cesto e colocar o seu filho ali dentro e colocar no rio, ela não sabia que logo lá embaixo a filha de Faraó iria estar tomando banho. No momento em que ela fez todo esse trabalho, o anjo do Senhor já tocou no coração dela para levar ela para aquele rio, para ela ir fazer sua higiene. A mãe também não tinha chegado a sua filha Miriam. Miriam, eu vou colocar no rio e vá andando de rio abaixo para ver onde o menino vai. Não tinha colocado no coração dela. A criança tomou aquilo no seu coração e disse: vou ver até onde o meu irmão irá, porque eu quero trazer a notícia para minha mãe. Ela, como a irmã mais velha, ela queria ter o seu cuidado para com o seu irmão mais novo. E no momento que a mãe fez aquilo, ela saiu atrás. Quando ela viu a filha de Faraó pegando a criança e os seus olhos brilhando, feliz por ver tamanha beleza em uma criança, ela sentiu no coração aquele amor de mãe. E a criança já de imediato corre até ela. Pois não, posso aqui falar com a senhorita? Pode. Olha, eu estou vendo que você está com seu filhinho e você não tem tempo de cuidar dele. Eu posso ir ao povo hebreu. Eu conheço uma mulher que está adequada para cuidar dele. Eu tenho certeza que a senhora vai gostar. E ela, concedido, vá lá, chame-a. E ela trouxe a própria mãe de Moisés. Amém? Amém. Ao trazer ela, meus queridos, providência divina. A providência divina foi tão maravilhosa na vida dela, que não só ela foi cuidar do seu filho, mas estava sendo remunerada, foi pago para cuidar do seu próprio filho. Meus queridos, isso se chama fé num Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes a gente vê, ou acontece com nós mesmos, uma fé vacilante. Não deve ser assim. Paulo, na carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 17, diz que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E foi o que aconteceu com esta família. O título do sermão desta manhã é Exemplo a Seguir. Exemplo a seguir. Esta mãe, ela não só cuidou bem do seu filho, mas ensinou-lhe tudo que ele precisava saber. Meus queridos, Moisés é um exemplo de um líder, de um grande povo que venceu com êxito tudo o que ele fez. Mas a vida de Moisés não foi da forma como realizou e se concretizou, se não fosse por meio de sua mãe. Amém? Amém. A sua mãe ensinou-lhe tudo o que ele precisava saber até os 12 anos
para ele ter uma vida vitoriosa ao lado de Deus. Meus queridos, quais são esses exemplos? Esses exemplos começou aonde? Em casa. Culto familiar. Ao acordar, Bíblia. Contando tudo o que aconteceu com os seus antepassados. Tanto com aqueles que rejeitaram as ordens de Deus, como aqueles que obedeceram e venceram pela fé. Vocês compreendem? Ela ensinou que ele não deveria cultuar a deuses estranhos nenhum. Se não for por meio daquele que criou os céus e a terra, a sua adoração era vã. Ele tinha que adorar o Criador dos céus e da terra. Aquele que criou todas as coisas com o poder de sua voz, de sua palavra. E sustenta todas as coisas com o poder de suas mãos. Moisés conheceu perfeitamente esse Deus, pois andava lado a lado com ele. A sua vida não foi como ela foi se não fosse por intermédio de sua mãe. Ela conduziu perfeitamente. E muitas vezes a gente olha assim como eu posso falar aqui melhor? Tem medo de deixar nossos filhos com certas amizades. Não é assim? Porque eles podem dar maus exemplos, chamar para fazer algo que não é bom, lícito aos teus olhos e aos olhos de Deus, e por influência ser conduzidos, não é assim? Para o caminho tortuoso. Temos medo. Mas a mãe de Moisés não. Ela ensinou a criança no caminho em que deveria andar, como Salomão fala no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 22, verso 6 diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando se tornar grande ou velha, não se desviará dele. Moisés passou quantos anos no Egito? 40. 12 com sua mãe e 28 estudando nas faculdades egípcias. Ele estava sendo preparado para suceder o trono de Faraó. E olha bem, ele era adotivo. Não era da linhagem. Ele desempenhou a função tão bem que ele é que estava sendo candidato ao trono. Mas o livro de Hebreus, na Galeria da Fé, apresenta que Moisés, ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Amém? Amém. Moisés, por essa atitude, ele estava dizendo: eu rejeito tudo que este mundo tem a oferecer. Tudo é passageiro. Ele rejeitou todas as coisas, o poder, a riqueza. Ele rejeitou tudo para seguir a Deus, para alcançar não a promessa do que é perecível, mas do que é eterno. Amém? Amém. A mãe de Moisés já tinha recebido essa promessa de Deus. O pai de Moisés já tinha recebido esta promessa de Deus. E ele ouviu dos seus pais e acreditou firmemente na promessa que Deus tinha para todos aqueles que forem fiéis à palavra de Deus. E ele rejeitou firmemente. Ele rejeitou até viver a sua própria vida. Ele viveu exatamente para o povo de Deus. Ele viveu a sua vida para aquela nação que muitas vezes se corrompia, que no meio do caminho decidia adorar outros deuses em vez de adorar o Deus eterno. Flávio, quer dizer que o povo de Israel se corrompeu com o povo que veio no meio.
Porque no momento em que saíram do Egito, veio uma grande quantidade de pessoas mistas no meio, que adoravam outros deuses, que faziam culto a outras divindades, a não ser o Deus Todo-Poderoso. E sabemos que pela história bíblica, Arão, irmão de Moisés, foi pressionado a construir um bezerro de ouro para adoração. E sabemos que a desaprovação de Deus foi imediata. Quando Moisés desceu com as 2 tábuas do testemunho, contida ali os 10 mandamentos de Deus, aquelas tábuas Moisés quebrou naquele bezerro de ouro, destruindo. Fogo desceu e consumiu a tudo aquilo ali. Só naquela hora 3.000 pessoas morreram. 3.000. Deus chega dando mais uma oportunidade ao povo de se arrependerem e se voltar para Ele. E lança a ordem para todos os príncipes de cada tribo, em dizer: todos aqueles que participaram do culto o bezerro de ouro, vou dar a oportunidade de se converterem, de se voltarem a mim, e todos aqueles que rejeitarem de vir serão mortos. E foi o que aconteceu. Uma boa parte voltou, se arrependeu, mas aqueles que não se converteram foram mortos. Existe em nosso meio hoje essa mesma turba de gente mista. Existem pessoas que estão dentro da casa de Deus que ainda seus corações não estão convertidos a Deus. Flávio, pode haver? Pode. Anote aí no papelzinho, 2 Crônicas, capítulo 25. Você vai ver um rei que andava nos caminhos do Senhor, mas não com inteireza de coração. Fazia tudo o que era ordenado, mas não tinha depositado o seu coração por completo no altar de Deus. E isso tem acontecido. Muitas vezes vimos a casa de Deus, mas não com inteireza de coração. Moisés, por meio do ensinamento de sua mãe Joquebede, ele viveu uma vida digna ao lado de Deus. 28 anos no Egito, não fez por onde corromper a sua vida. Agora, uma pequena falha ele cometeu. Qual foi essa pequena? No começo, quando ele ingressou para agora resgatar o povo do Egito, ele matou um egípcio, não foi assim? Sim. Ele viu um egípcio e um hebreu brigando. E naquela briga, ele foi se interver e terminou matando o egípcio. Vocês sabem qual foi o pensamento de Moisés naquele momento? Moisés imaginou que a vitória de Deus no meio do seu povo iria ser por meio da guerra, por meio da força. Por isso que ele matou o egípcio. Mas Deus mostrou a ele que queria se apresentar ao povo, não por força e nem por violência, mas pelo amor. Ele se apresentou por meio do povo, no meio do povo, com prodígios, maravilhas. Ele apresentou o seu poder beneficente no meio daquela nação. Ele só se utilizava da sua força para destruir quando necessário. Porque vocês sabem que Deus sonda os corações. Ele sabe se eu e você está convertido ou não. Ele sabe o que se passa na minha mente e na tua mente agora. Deus sabe perfeitamente. E ele sabia que aquele povo que foi destruído, os seus corações já estavam petrificados. E que se ele permanecesse no meio daquele povo, daquela nação, todos iriam se perder. E era necessário
todos aqueles que foram mortos no passado, para que a linhagem real pudesse seguir adiante. E Moisés pôde vencer, aprender a forma correta de liderar o povo por meio do amor que ele sentia e via ao estar lado a lado com Deus. Quanto mais próximo de Deus nos encontramos, mais transformado o nosso caráter ele é. Quer ter o seu caráter transformado, quer ver a sua família sendo vitoriosa em nome de Jesus, e para onde os seus filhos tiverem de ir, vocês não vão temer. Siga o exemplo da mãe de Moisés, Joquebede. Ensina teu filho. Nós temos que seguir os nossos propósitos quando nós estamos solteiros, sem filhos. Aí temos que seguir o meu, eu em particular. Mas no momento em que um filho é gerado em nosso lar, aí agora nossos olhares não é só para mim. Eu tenho que me cuidar, mas a minha atenção agora é para os meus filhos. Cuidado é maior, né? Para que os erros que eu cometi no passado, eles não venham a cometer no presente e maior ainda no futuro. E principalmente na época nós estamos. Nós estamos vivendo nos últimos momentos da história deste mundo. A palavra de Deus fala que quando Cristo se aproximar, a iniquidade iria se multiplicar. O pecado está avassalador. Está de uma forma que aos olhos da humanidade é natural ver o que nós estamos vendo. Meus queridos, Jesus Cristo está voltando. E Ele quer que a sua igreja deixe de ser uma igreja militante para se tornar uma igreja triunfante. Muitas vezes nós oramos pelos nossos filhos, mas nada fazemos para salvá-los. Nada fazemos. Meus queridos, isso tem que ser mudado em nossa vida. A nossa dedicação tem que ser outra. Tem que se exigir de Deus, mas também você buscar a fazer, se auto-exigir para que as coisas aconteçam. É o trabalho divino junto com o humano. É o divino junto com o humano. Para eu poder falar o que eu estou falando a vocês aqui nesta manhã, esse capítulo aqui eu li ele 4 vezes. O que eu estou falando a vocês está aqui no livro. No livro Patriarcas e Profeta, capítulo 22, que mostra a história de Moisés, certo? E aqui, o que eu acabei de falar a vocês aqui, ó, muitos hábitos e costumes devem ser repelidos, e é apenas pelo esforço decidido no sentido de corrigir tais erros e conformar-nos aos princípios retos que a vitória pode ser ganha. Muitos jamais atingem a posição que poderiam ocupar, porque esperam que Deus faça por eles aquilo que Ele lhes deu poder para fazerem por si mesmo, que eu acabei de mencionar a vocês. Muitos querem que Deus faça aquilo que Ele deu poder a mim e a você, para que seja realizado. E a gente só quer que Ele assim o faça por nós, aquilo que eu e você temos capacidade de fazer. E aqui diz: todos os que se habilitam a ser úteis devem ser adestrados pela mais severa disciplina mental e moral, e Deus os ajudará, unindo o poder divino ao esforço humano. Se assim quisermos alcançar vitória em Deus, temos que fazer essa junção do divino junto com o humano. Nós pedimos a Ele em oração, Ele nos concede
da mesma forma como nós fazemos em nossa vida aquilo que pedimos a Ele. Porque muitas vezes só temos pedido, mas não temos agido, certo? Aqui apresenta exatamente o caráter dos nossos filhos, até que ponto nós podemos exatamente atuar. E aqui fala que de grande alcance em seus resultados foi a influência daquela mãe hebreia, sendo ela, entretanto, uma exilada e escrava. Olha bem, meus queridos, ela não estava numa posição favorável de sua vida. Ela não estava numa posição favorável. Exilada. Ah, irmão Flávio, eu não posso fazer isso porque eu estou com esse problema. Eu não posso fazer isso porque está acontecendo isso. Essa mãe aqui estava exilada, ela era escrava. Existia soldados que estavam sondando sua casa com vontade de matar seu filho. E ela aqui, ó, o Espírito de Profecia na página 244, terceiro parágrafo, apresenta isso. Ela era uma mãe exilada e escrava. Toda a vida futura de Moisés, a grande missão que ele cumpriu como chefe de Israel, testificam da importância da obra de uma mãe cristã. Amém? Amém. Olha bem que exemplo. Não há outro trabalho que possa igualar a este. Em parte muito grande, a mãe tem nas mãos o destino de seus filhos. Isso é importante demais, gente. Esse bebê que está no colo da irmã Paula, o bebê que está ali no colo de Aninha, dependem de vocês, o destino deles. Se futuramente eles vão vencer na vida ou se vão fracassar. Se eles vencerem, porque vocês são vencedores. Se eles fracassar, vocês vão mostrar que são fracassados. Isso vai acontecer. Eu não estou aqui só mencionando vocês. É comigo. É com cada um aqui. Se os meus filhos vencerem na vida, exatamente culminou por meio de uma vida vitoriosa que eu estava tendo ao lado de Deus. E se eu viver uma vida fracassada, eles futuramente vão ser fracassados igualmente a mim. Porque nós somos o exemplo, né? Correto. Na rua, em casa, em qualquer andar. Correto. Ela trata com mentes e caráteres em desenvolvimento, trabalhando não somente para o tempo, mas para a eternidade. Esta a semear sementes que brotarão e frutificarão, quer para o bem, quer para o mal. Ela não tem a desenhar formas de beleza na tela, ou esculpi-las no mármore, mas imprimir na alma humana a imagem do divino. Amém? É isso que eu e você temos que fazer, imprimir no coração dos nossos filhos. Por mais que venha aparecer, meus queridos, no mundo aí, as tentações, os prazeres, eles vão rejeitar, porque sabem que aquilo ali não vai levar eles para a salvação, mas nada mais, nada menos para a perdição. E aqui, para concluirmos, no momento em que conduzimos nossos filhos no caminho correto, quando eles andam segundo a vontade de Deus, eles, ao entrar por esses portões aqui dentro, ele vai não só ser uma pessoa reverente, mas temente a Deus. Eu ouvi uma frase certa vez de uma mãe dizendo que temos que deixar os nossos filhos serem crianças e não uma criança adulta. Muitas vezes impomos aos nossos filhos algo que é só requerido aos adultos, mas não estou ali criticando esta mãe, mas é o meu ponto de vista. Eu não acho bem correta esta frase, porque se a Bíblia fala em Deuteronômio capítulo 6 que temos que inculcar na mente dos nossos filhos a lei de Deus, falar da palavra de Deus, no amanhecer, no entardecer, ao andar, ao levantar, ao deitar,
Então, eu não sei quem se encontra errado, se é Deus ou se é essa frase que essa mãe mencionou. Porque Deus nos impulsiona a ensinar aos nossos filhos os caminhos que devem andar. Então, se estamos aqui, ele tem que saber que aqui é a casa de Deus e que se deve respeito. E ao sair daqui, quando chegar em casa ou no ambiente em que ela lhe é mais favorável, ela vai ser criança, ela não vai deixar de ser criança aqui dentro. Apenas ela vai saber que ela estando aqui, existe um ser que é o soberano e que diante da presença dele, toda a terra deve se calar, deve manter total respeito e reverência. A criança tem que ser criança sim. Agora muitas vezes na igreja ela deixa lá extravasando, mas quando está em casa o serviço que é regido a ela por ser adulta, ela coloca para as crianças. Vá lavar suas roupas, ela não sabe nem como é que enfrega. Vá lavar, vá varrer a casa, vá botar ali a carne para assar. Não sabe nem como fazer, depois que queima dá lonça. Mas quem é que está errado? Criança tem que ser criança no âmbito de criança. Mas aquilo que é regido exatamente aos adultos, agora quando ela tiver uma idade de aprender exatamente agora a ajudar nos afazeres de casa, aí é outra história. Eu vou exigir daquela criança que está no colo de Aninha fazer algo que é a um adulto? Não vou. Agora a Ana Celi, ela já está assim, apta a fazer todos os afazeres de casa. Embora tendo o quê? 13 anos. Joana ali, mas veja bem, ela está deixando de ser criança? Não. O exemplo dessa criança aqui na igreja é maravilhoso. Quando eu vejo ela vindo aqui para orar, eu fico emocionado. O que ela faz com amor a Deus. Não é isso aí, Nelly? Então assim, está demonstrando que a mãe realmente conheceu Cristo e está fazendo com que sua filha e seus filhos, seu esposo, conheça também maravilhosamente a este Deus. Mas aqui vamos ler no livro Patriarcas e Profetas, página 252, segundo parágrafo. E aqui lemos: a humildade, olha bem, presta atenção, a humildade e a reverência devem ser caracterizar ao comportamento de todos os que vão à presença de Deus. Vocês gravaram na mente? A humildade e a reverência devem se caracterizar no comportamento de todos os que vão à presença de Deus. Em nome de Jesus podemos ir perante Ele com confiança. Não devemos, porém, aproximar-nos dele com uma ousadia presunçosa, como se Ele estivesse no mesmo nível que nós outros. Acontece demais isso, meus queridos. Eu entrei numa igreja certa vez que eu desconfiei do lugar em que eu estava. A risadagem, a conversa era muito grande. A falta de respeito com aquele que já estava presente ali era terrível. Era terrível. Vocês compreendem? Ao entrar por esses portões, as conversas tribais já devem ser deixadas de lado. No momento que você entrar por essa porta, se estiver tocando hino, senta no teu lugar e agora eleva os teus pensamentos a Deus. Se tiver alguma conversa, alguma coisa, marca uma visita aí particular e ali vai conversar com teu irmão. Eu sei que existe bastante assunto, uma semana todinha sem se ver. Muitas vezes no sábado quer matar a saudade da semana toda. Mas é assim. É assunto da igreja. Da igreja para resolver quase aquele dia. Às vezes. É assim, é difícil acontecer isso aí em cima da hora. Durante a semana você já sabe o que vai surgir. E temos meios, né, de comunicação que antecipa todas essas coisas. E aqui, continuando a leitura, fala: há outros que se dirigem ao grande, todo-poderoso e santo Deus, que habita na luz inacessível, como se dirigissem a um igual, ou mesmo inferior.
misericórdia. Você não está vindo para a presença daquele, nada mais, nada menos, que tem sustentado todas as coisas existentes, animadas e inanimadas com o seu poder. Deus é tão grande que o universo não lhe cabe. E Ele é tão grande que esse ambiente aqui, Ele mandou fazer para Ele poder habitar em nosso meio. O universo não lhe cabe, mas Ele se faz presente aqui. E aqui fala: há os que se portam em sua casa conforme não imaginariam fazer na sala de audiência de um governador terrestre. João Vitor tem chegado aí na área legislativa aí das grandes cidades. Ele sabe que lá dentro o respeito é zero em alguns, mas quando está lá na audiência, como é? Aqui está se referindo à audiência. Olha aqui, ó, na sala de audiência de um governador terrestre. Está entendendo? Então, quando chega lá, os camaradas vão vestir de qualquer forma, tudo bem vestido. Mas muitas vezes queremos ir à casa de Deus com qualquer trapo que temos lá. Me perdoe falar assim, viu, gente? Mas às vezes temos algo bem melhor para colocarmos, mas a gente deixa reservado para ir para uma festa, né? Ir para alguma audiência aí com o governador terrestre. Mas quando é para vir a presença do Deus Todo-Poderoso, nos utilizamos do pior que temos. E quando chega na presença deles, reverência. Sabe por que eu falo isso, meus queridos? A primeira vez eu era adolescente. Eu tinha mais ou menos 16, 17 anos, quando eu entrei no fórum da cidade aqui de Macaparana. Eu estava usando uma camiseta regata e uma bermuda. Quando eu fui lá, na área do cartório eleitoral para tirar, né, o título eleitoral. Obrigado, irmão. Me fugi da mente. Aí quando eu entrei lá, o oficial de justiça bateu no meu ombro com a mão. Tu tá pensando que tá indo para onde desse jeito? Senão eu vou ali no cartório. Ele fez: você tá pensando? Você tá pensando que você tá indo para algum prostíbulo, bar, festa mundana? Volte para casa e põe uma roupa decente para você entrar aqui. E se você voltar desse jeito aqui, eu mando chamar os guardas para lhe prender. Eu saí de lá e para minha casa, naquele tempo criança, mas eu fui xingando aquele camarada. Mas quando vem a maturidade, a gente hoje se percebe. Se para seres humanos que tem a mesma importância que eu e você, eu devo chegar e me comportar decentemente, imagina na presença de um Deus Todo-Poderoso. Coloque isso na sua mente. E aqui continuando fala: tais devem se lembrar de que se acham à vista daquele a quem serafins, olha bem, adoram, perante aquele que anjos o velam o rosto. Abra depois Isaías em sua casa, capítulo 6. Você vai ver Isaías, ele tendo uma visão do santuário. O Deus Todo-Poderoso sentado em seu trono. Anjos voando. Milhares e milhares e miríades de anjos voando ao seu redor. Mostrando que querubins, seres celestiais com 6 asas, 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam diante da presença do Deus Todo-Poderoso. E muitas vezes quando a gente chega de qualquer forma. Chega de qualquer forma. Seres angelicais velam o seu rosto de ver a presença daquele que tem mantido e regido todo o universo. Meus queridos, ao chegar à presença de Deus, não venha mais como antes.
vá diante daquele que você sabe que deve todo o teu respeito, toda a tua adoração e toda a tua devoção. Os anjos que não pecaram não sabem o que é pecado. Quando eu estiver lá no céu junto com o meu anjo, ele vai falar para mim dos poderes miraculosos de Deus. Ele vai falar para mim como Deus criou a luz, como Deus criou todas as coisas. E eu vou contar para ele como é ser salvo por Jesus. Amém. Saiba disso, meus queridos. Você não está na presença de qualquer ser, não. Vocês não vieram aqui nesta manhã para ver irmão Flávio, não. Vocês vieram para ouvir o que Deus tem a falar aos vossos corações nesta manhã. Amém. E acima de tudo, seguir conforme a vontade que Ele tem para a minha e a tua salvação. E o que Ele deseja é que eu e você estejamos exatamente convertidos em Sua palavra e ensine nossos filhos a andar em seus caminhos. Moisés foi vitorioso porque teve uma mãe vitoriosa. Moisés foi um excelente capitão de um exército porque teve uma mãe que soube administrar bem o seu lar. E eu e você venhamos ser verdadeiros administradores daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Sabemos que os nossos filhos é a herança do Senhor. Todos nós somos a herança desse Deus maravilhoso. Imagine naquele grandioso dia, no dia da sua volta, se você está ali presente e seu filho não. O que é que você vai dizer diante da presença de Deus? Senhor, eu falhei com minha obrigação. É assim? Não é isso que Deus quer. Só se eles mesmos quiserem se perder. Mas você vai ter que exercer o seu papel de pai e de mãe na vida deles. Que Deus venha abençoar grandemente a minha vida e a tua vida. E o apelo que eu faço a você é: dedique-se a Deus, mas também dedique tempo na educação de seus filhos. Convido a vocês a se colocar de pé. E vamos juntos cantar o hino do nosso inário 518. O título é: A Jesus seguir eu quero. Você quer seguir a Jesus? Quer seguir as suas ordens? Deixa a letra desse hino penetrar o teu coração. A Jesus seguir eu quero. Seja sorte se qualquer
queres conduzir-me pela triste solidão. Tu andaste no deserto e meus pés seguir-te-ão. Ó Jesus, seguir-te quero. Tu morreste, foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. E se for tua vontade que eu transponha o Rio Jordão, tu também atravessaste, seguirei com prontidão. Ó Jesus, seguir-te quero. Tu morreste, foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Amém? Amém. Meus queridos, você não está só. Jesus está contigo. Não pense que você está sozinho, caminhando neste mundo de pecado. Jesus, ele está lado a lado com você, insistindo para que muitas vezes nós não vamos fazer aquilo que venha prejudicar nossa caminhada com Ele. Ele quer te salvar. Ele quer ver tua família salva. Porque Satanás, ele não quer ver a nossa família bem. Satanás, ele quer destruir a família. Porque se a família estar mal, na igreja vai estar mal também. Se você estiver sofrendo, seu irmão vai sofrer com você. Não pense que vai estar você sofrendo sozinho, não. Só se ele não tiver convertido em Cristo Jesus. Mas se ele tiver com Cristo no coração, ele vai sofrer junto com você. Então não permita os planos de Satanás se concretizar na tua vida e na tua família. Insista, persista, mas não desista. Vamos juntos orar? Grandioso Deus e Pai, sabemos que o Senhor criou todas as coisas com o poder de Tua Palavra e que o Senhor quer recriar em nosso coração o caráter do Senhor Jesus. E é por meio de Tua lei santa, pura, boa para a nossa vida. Quando nós entregamos a vida ao Senhor Jesus, as consequências da salvação é exatamente a obediência. Se algo está faltando, ó Deus, em nossa vida, que possamos rever juntamente com o Teu Espírito, por meio de Tua Palavra, e aquilo que não tivermos cumprindo em nossa vida, que até o dia do Teu retorno, com a Tua misericórdia estendida sobre nós, possamos nos achegar a Ti sem demora. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos andando e seguindo o exemplo de Joquebede. Não nos permita, ó Deus, que os planos de Satanás venham a ser executados em nossas vidas, mas que eles se tornem frustrados. Todo o investimento que Ele tiver de fazer sobre a vida de cada filho Teu aqui, possa ser exatamente frustrado a quilômetros de distância. Que cada investimento dele, ó Deus, o Senhor possa repreender desde já em nome de Jesus. E que cada um que se encontra aqui nesta manhã e os que se encontram na Tua igreja espalhados por todo este mundo possam receber uma porção dobrada do Teu Espírito. E que não só a sua vida venha estar depositada no altar de Deus, mas os seus filhos, seus amigos, seus parentes, eles possam também estar no altar do Eterno. E que logo, logo, eles possam abrir os olhos espirituais e assim entregar a vida a Ti. Toma-os em Teus braços, permanece com cada um de nós nesse santo dia, ó Deus, e conduza cada passo nosso, por amor a Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nós Te oramos nesta manhã e nos entregamos a Ti. Amém.